E numa parceria especial do site Atopeira, CFN Notícias, o nosso aqui, o Monstros Aventuras, recebemos um jogo das empresas Plugin Digital e Jim Villagers, que é o Burn of Bridge, um RPG novo recém-lançado. Então vamos entender melhorzinho essa aventura, já que como o nome diz, né, nascido do pão, ou como eu gosto de dizer, nascido do pãozinho, já que é uma fofura esse jogo. Pois é, gente, em pleno Halloween recebemos um jogo que adota um visual muito parecido com, para mim, com os jogos do, mais precisamente com os desenhos animados dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Tanto que a estrutura em si do game acaba me lembrando muito os jogos 3D da época do início do PlayStation, do Nintendo 64, mas não tô falando isso em qualidade de gráficos, mas tô falando em estilo, aquela coisa mais cartunesca, com cenários de exploração, né? E pode ficar aqui tranquilo, pois estamos falando de um jogo que usa estrutura 2.5D. Isto é, nós temos cenários 2D bem 3D, na verdade, bem elaborados, detalhados, passando realmente essa vibe de reino de fantasia fofo. Ao mesmo tempo que, além dos personagens serem 2D, numa referência direta, inclusive já falado pelos produtores, ao clássico Paper Mario, um dos RPGs mais clássicos da Nintendo, mas também temos uma estrutura de movimentação pelo cenário que também é 2.5D. Então pode ficar tranquilo que você não vai ficar, pelo menos nas primeiras horas de jogo, já que estamos dando nossas primeiras impressões, já que recebemos faz pouco tempo o game, né? E como todo bom RPG demora um bom tempo para concluir. Mas sim, você não vai ficar todo perdidaço no cenário. Não, existem coisas para você achar, pequenos enigmas para pegar e solucionar, pessoas e objetos importantes para você localizar para conseguir cumprir sua missão, assim como achar os segredinhos e acessos do mapa para outras áreas, né? Mas nada que vá você fazer ficar perdido um dia inteiro, por exemplo, jogando num único cenário tentando fazer aquele mapa à mão com lápis. Não. É um RPG legal para nesse sentido de essa sistema de exploração, ele é bem feitinho e elaborado, né? Mas sem pegar e cair num grau muito alto de complexidade. Mas qual é a história, Luiz? Pois bem, aqui nós temos o nosso protagonista, que é chamado de um golem de pão, isto é, ele é um pão em formato humano que ganhou vida acidentalmente, né, pelo padeiro oficial da família real. Numa coisa que lembra muito, inclusive, em alguns aspectos visuais e mesmo estética, uma versão extremamente fofa da história do Pinóquio. Porém, não é uma leitura geral de Pinóquio, como por exemplo começa a acontecer com Lies of P, né? Inclusive, estamos falando de propostas bem diferentes. Lies of P é um jogo de bem mais estilo um RPG de ação, estilo Dark Souls, e aqui nós estamos falando de um RPG de turno. Isto é, você vai ter um sistema de menus que você vai escolher e os seus sistemas de ataque, defesa e outras opções durante o combate, sendo que o que foi escolhido para deixar o combate mais dinâmico, para não parecer apenas uma lista que você vai escolhendo os itens e vendo o que acontece na tela, você tem minigames que são ativados durante o combate. Como assim, Luiz? Basicamente, quando você escolhe um ataque, você vai pegar, ativar um pequeno game de habilidade, uma coisa que dura alguns segundinhos para você pegar e jogar, e dependendo do seu grau de acerto, você vai ter um grau maior ou menor de dano dentro do ataque. Então ajuda a dar aquele dinamismo, né, sem perder a ideia de simplicidade que existe dentro do jogo, né. Lembrando que simplicidade não significa simplório. Aqui nós temos sim uma árvore de habilidades, menus com pontos de experiência para você ganhar novos poderes, desenvolver o personagem, itens para acumular, missões secundárias para você achar, porém dentro da forma mais clara e direta e mantendo todo esse estilo mais cartunesco. Tanto que para você salvar o jogo, parece o sistema parece uma lista de compras, o
ficha do personagem com suas habilidades, itens, etc. É feito isso propositalmente para lembrar uma espécie de fichário ou caderno de uma criança, daqueles que realmente a gente usava bastante nos anos 90. Eu, pelo menos, né, no finalzinho, começo dos anos 2000, eu tinha um fichário, né, com as páginas de transição coloridas para ajudar a diferenciar os temas das matérias. Então, tudo bem interessante. E o que ocorre dentro dessa trama? Você tem um grupo de arqueólogos que acaba libertando um antigo mal de uma civilização perdida, a chamada civilização do Âmbar, que ninguém sabe exatamente do que é, e que começa a gerar o caos, começa a proliferar monstrinhos pra lá e pra cá, né? Só que o que acontece? Isso ocorre no mesmo dia onde, acidentalmente, o padeiro teve o seu pão que criou vida. Então a rainha considera que aquele padeiro deve ser um bruxo e deve estar ligado às criaturas, né? Então por isso acaba prendendo ela. Então você tem que pegar e você tem que justamente ajudar a descobrir o que aconteceu, libertar o mundo desse mal, né? Porque inclusive com isso você vai conseguir libertar o seu pai e não apenas salvar o mundo, né? Então, e é tudo bem, todo estilo bem fofinho, tanto que nesse aspecto de fofura se dá inclusive com as caças não humanas. Geralmente a gente tem orcs, centauros, meio elfos, etc, dentro de uma história de fantasia, e aqui além dos humanos, nós temos também várias raças de animais inteligentes, só que no estilo que lembra muito, digamos assim, de uma coisa mais perna longa, pica-pau, etc, sabe? Então cada uma dessas raças de animais inteligentes tem as suas características, né? E algumas vezes você tem que resolver tretas entre elas para conseguir pegar e prolongar a sua história. É uma coisa assim bem fácil de você interagir e aquela coisa, ele tem vários sistemas internos diferentes, porém como eles são feitos da forma mais simples possível, você vai aprendendo rapidamente numa escala de habilidade. Tanto que se você nunca jogou um RPG na vida e gostaria de um introdutório, essa pode ser a sua oportunidade. Ou mesmo se você nunca pegou porque tem medo daquelas coisas ultra difíceis, com hiperrealismo, etc. Aqui pode ser uma forma de você pegar e entrar. Da mesma forma, se você já está acostumado com jogos de RPG e gostaria de uma coisa mais tranquila para relaxar a cabeça, aqui também pode ser uma ótima oportunidade para poder pegar e quando você quiser uma coisa mais tranquila para você jogar no finalzinho da tarde, né? Ao invés de pegar e morrer 20 vezes dentro de um jogo que também tem seu ritmo, sua adrenalina, etc, né? Mas aqui é um jogo muito mais para você relaxar a cabeça e poder pegar, curtir, vai ir curtindo a historinha daquele mundo à medida que você vai explorando ele, né? O que significa que seu personagem não vai morrer, pelo contrário. No início do jogo, eu morri um número considerável de vezes até entender como funcionavam alguns sistemas, né? Mas nada que passasse de uns 10, 20 minutos fazendo isso, até pegar as manhas do jogo, realmente pegar e entrar com tudo dentro da história. Lembrando que eu sou um gamer casual, então posso falar para quem gosta realmente de RPG. Se você curte, eu adoro RPGs de estratégia, mas só jogo de vez em quando, dá pra você pegar e usar pra relaxar a cabeça, e se você nunca jogou, é uma ótima forma de você pegar e entrar dentro desse mundo. Da mesma forma, se você é um retro gamer, que gosta mais daqueles jogos antigos, né, e gostaria de uma coisa, não da época do Super Nintendo, Nintendo, mas uma coisa do início do 3D, do PlayStation, só que usando toda a tecnologia, todo o conhecimento que foi acumulado nos últimos 20 anos sobre desenvolver videogame no processo, aqui também tá uma ótima aquisição para você. E eu quero depois que vocês peguem e falem qual opinião vocês já tiveram desse jogo e se já jogaram jogos semelhantes aí. Coloque outros RPGs que você jogou no comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!